Deus! Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui de novo no quadro Demaquila e Fala, que é onde, enquanto estou me demaquilando, vou tirando as dúvidas de vocês, então podem enviar perguntas. Estou aqui no meu Instagram, virginia.coser, depois vai para o canal do YouTube, Virginia Coser. E quem não me conhece, sou Virginia Coser, sou sobrevivente do narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, que está com cupom de desconto Black Friday, ó, batendo aí a sua porta. Aproveite essa oportunidade porque é por tempo limitado. O nome do cupom é Black25 e você tem 25% de desconto, tá bem? Recados dados, vamos lá, meninas e meninos, podem enviar perguntas enquanto estou me demaquilando. Vou aproveitar para contar causo, né? como o nosso quadro funciona. Bem, nesse Demaquila e Fala, eu vou acrescentar mais um capítulo lá do Diário do Sobrevivente, que é uma playlist do canal onde eu conto partes da minha história. Resolvi dar uma acelerada, gente. Meus lapsos de memória estão piorando, Jesus amado. Tô guardando consulta com o Dr. Kurt. Gente, não sei se é Covid, eu não sei o que é, mas os lapsos de memória estão aumentando. E eu falei, bom, vai que eu fico gaga, né? E aí eu não vou ter contado toda a minha história. Meu Deus do céu, vida de sobrevivente pós-Covid, gente. Tive vários lapsos de memória durante o Covid, depois e continuo. Então, antes que eu esqueça, antes de eu ficar gaga, eu resolvi contar como foi minha adolescência de sobrevivente, tá, gente? Nossa, Virginia, você tá com a cara de cansada. Eu acho engraçado quando o povo comenta isso, né? Deve ser porque eu trabalho, né? Vocês não ficam cansados, não? No trabalho? Nunca chego em casa com a cara cansada, não? Nunca tem olheiras, não? Ou vocês acham que criar conteúdos para o YouTube é hobby? Quem pergunta isso, né? Você acha que criar conteúdo para o YouTube é hobby, né? É super... Quem é professor sabe do que eu tô falando. Você tem que estudar para dar aula, você tem que ter um planejamento de aula e você tem que executar a aula, né? É o que eu faço, prazer, não só nos meus cursos, mas nos conteúdos do YouTube também, para mim não fazer conteúdo sem base científica e com informação sólida, né? Professor cansa, tá, gente? E como cansa. E eu não só faço meu papel aí de comunicadora no YouTube, informando as pessoas, mas tenho a minha demanda de alunos e também tem meus pacientes. E criar conteúdo, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, é muito cansativo, gente. É muito cansativo. Eu tô aqui por amor, porque o YouTube não paga essas maravilhas não, tá, gente? Pra quem não sabe, não sei os canais grandes, né? É por amor mesmo e para informar, né? É a minha missão, a missão que Deus aí me deixou. Já vi que tem pergunta, pera lá antes de eu iniciar. A Rainho Ana, sua postagem de perguntas sobre mães narcisistas eu fiz 90% de pontos, tá vendo, gente? Não tem como levar a mãe narcisista no psiquiatra para ela dar o diagnóstico, aí a gente não tem outro jeito, né? É recorrer ao que tá bem óbvio pra gente, mas que a gente tenta se enganar, né? Porque elas nunca vão no psiquiatra para que a gente tenha certeza, não é mesmo? Então, aonde há fumaça, há fogo. Bem, vamos lá. Como foi minha adolescência de bode expiatório? Para as pessoas de fora, gente, eu sempre fui uma criança muito mimada e muito bem tratada pela minha mãe, né? Mas, da puberdade em diante, eu fiquei bem mais bode expiatório mor, né? Então, ao contrário do que muitas mães narcisistas fazem, que é castrar a filha, proibir de sair, eu fui largada às traças, gente. Eu cresci por conta própria na adolescência. Eu morava aqui na pré-adolescência, saí daqui com 14 anos e fui para a capital, junto com os meus pais, né? E aqui, gente, com 13 anos eu já ia em baile funk. Ela deixava eu ir em baile funk com 13 anos. Ela deixava eu ir pra capital com 13 anos, pegar ônibus interestadual.
Eu podia usar a roupa que eu quisesse, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu acho que já era o descarte, gente. Então, ao contrário do que a maioria das mães narcisistas, eu não era castrada. Eu acho que já era o descarte, sim. E aí teve uma vez, com 13 anos, que ela teve um surto, e eu não lembro, não sei o que é, eu acho que foi quando meu pai saiu de casa uma vez. Porque ela aprontou, né? Ela aprontou, não vou dizer o que é, né? Porque eu não tenho como comprovar, mas ela aprontou. Aí ele saiu de casa e ela virou no giraia, né? Porque antes dele sair dessa cidade, que eu vos falo, ele saiu contando pra todo mundo que ela aprontou. Muito rápido, ela quis ir embora da cidade. Ai, gente, eu só fui saber isso depois, o que era. Só depois que eu fui saber, né? Só depois. E aí, nesse surto dela, porque ela ficou surtada, né? Essa foi a única vez que eu vi minha mãe chorar. Chorou 2 semanas sem parar, todo dia. Ela chegava do trabalho, ela comprava potes e mais potes de doce, porque ela é diabética e tem compulsão, né? Por doces. E ela só chorava, 2 semanas chorando. E eu, com 13 anos, sem saber o porquê. E meu pai, eu pensava, deve ser que meu pai foi embora. Ele contou pra todo mundo, gente. Em vários lugares. Várias pessoas sabem o que ela fez aqui na minha cidade, não é mesmo? Aí, teve um belo dia que ela arrumou minhas coisas e falou assim, vai embora, você vai morar com seu pai. E eu não sei nem onde meu pai tá. Com 13 anos, gente, ela me expulsou de casa, com 13 anos. Eu comecei a chorar, eu ajoelhei no chão, implorei e falei, mãe, não me põe pra fora. Já era o descarte, né? Já era o descarte. Implorei. Aí ela, no meio desse surto, ela tirou as minhas coisas da mala, jogou em cima da cama e começou a arrumar a mala dela e disse, não, eu vou embora. E aí, ela começou a arrumar as coisas dela pra ir embora, gente, me deixar sozinha com 13 anos. Vida de bode que segue, ela desistiu, ficou um tempo sem falar comigo, normal, tratamento de silêncio. Logo depois a gente foi embora pra capital. E aí, quando foi pra capital, meu pai voltou a morar com a gente porque ele não tinha onde ficar. Ele dormiu na rua, tá, gente? Aí ela foi, botou ele de volta pra dentro de casa, aquelas brigas, né? Pai alcoólatra, aquelas brigas catastróficas. Ele xingando ela de tudo quanto é nome feio, né? Porque ele tinha os motivos pra xingar, né? Pois é. E uma vez na minha inocência, eu com 14 anos, eu entrei na briga, coisa que eu nunca tinha feito. Defendendo ela. O que eu fiz? O que aconteceu? Meu pai me bateu. Eu caí no chão, ela sequer ajudou eu a levantar e ainda brigou comigo. Falou que era pra eu não me meter. Nessa época, gente, eu com 14 anos, a gente morava numa comunidade, né? Na favela ou na invasão, aqui a gente chama invasão. Quando morávamos aqui, a gente sempre morou em favela, sempre, a vida inteira. Saímos de uma favela daqui, fomos morar em outra favela ou outra comunidade lá na capital. E aí, era muito louco, né? Vida de comunidade, risca-faca na rua, a violência fazia parte do meu dia a dia. Tiroteio, você na varanda, bala atravessa, né? E você corre pra dentro de casa. Adolescente que morre no seu portão. E aí tem tiro de madrugada, 3 horas da manhã, você acorda com um tiro pensando que é dentro do seu quarto, né? 2 metros. Eu tinha 2 metros de distância da minha janela do meu quarto para um adolescente que morreu, né? Em tiro. Aquela coisa que, infelizmente, é normal. Bom não é, mas é normal. Então eu cresci com os meninos do tráfico, aquela coisa toda. A vizinha, a mãe da vizinha, que era colega minha, a mãe dela, que levava a gente pros rolês, porque ela era a única mais velha, né, maior de idade, que até hoje é minha maior testemunha, afinal eu fiquei nesse lugar durante 14 anos, morando lá. Ela é uma das minhas maiores testemunhas de que tudo que eu falo aqui é verdade. E ela foi minha segunda mãe, gente. Então ela que levava a gente pros rolês. Com 15 anos, minha mãe me empurrou
para o filho da prima dela, porque era de classe média. E ali foi outra tentativa de descarte, né? Ela esquematizou tudo, falou que eu tinha que ir num churrasco do aniversário de não sei quem. Você tem que conhecer fulano, filho de fulana. Eu fui e saí de casa a primeira vez com 15 anos. E aí, esses dias eu lembrei disso. Uma amiga minha de infância, que também é testemunha de tudo que eu vivi, falou: caramba, Virgínia, sabe o que eu lembrei esses dias? Que você namorou com fulano e foi morar com ele. Você tinha quantos anos? 13 e eu não, eu tinha 15. Que mãe! Coloca a filha. Eu lembro que ela te empurrou, fulano. Que mãe que faz isso, Virgínia? Eu, pois é, né? A minha, né? E aí eu fui morar com ele, com a família dele. Ele tinha 17 anos e eu 15, ou eu 15 e ele 16. A mãe dele foi minha segunda mãe também. Foi ela quem me levou a primeira vez no ginecologista, que me dizia coisas óbvias que eu não sabia, como, por exemplo, não se pode andar de pijama em casa quando você mora na casa de alguém que tem... Ela era casada, né? E eu andava de pijama porque não foi me ensinado o óbvio. Então ela meio que me instruiu, sou muito grata a ela, muito grata, mas infelizmente eu tive um relacionamento abusivo com o filho dela e o final dessa relação foi briga de porrada mesmo. A gente saiu na porrada, ele me bateu, eu bati nele de soco mesmo. E aí eu resolvi sair da relação abusiva. A dona de casa, ponto 5, está dizendo que não sabia do termo narcisista. Bem-vinda, querida. A Thalia está dizendo que já foi expulsa de casa 2 vezes. O Sidney. Ei, Sidney. Beijos, prima. Deus te abençoe e sua família. Gente, o povo é fuxiqueiro. Esses dias, Sidney, quem comentou foi a... É uma parente nossa distante também, que é Cose. E teve gente lá na minha página do Facebook, gente. Aproveita pra me seguir, Virgínia Cose. Ela perguntou o que eu era. Se eu era parente. Ô, povo fuxiqueiro! E o Sidney é primo, acho que de 3º grau, né, Sidney? A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas o Sidney, o pai dele, que eu acho que ainda tá vivo, né, Sidney? Tomara que esteja. Trouxe informações importantes sobre a minha família, gente. Nessa busca atrás de respostas, eu encontrei o Sidney e sua família. A Débora: Virgínia, me diga se o olhar da mãe narcisista é estranho. Sim, bem diabólico e estranho. Descobri que minha mãe narcisista há uma semana, bem recente, né, querida? Forças pra você. Adriana: Virgínia, sem dúvidas os assuntos que você aborda são sérios, mas... às vezes morro de rir com você. Adriana. Adriana? Adrica. A gente tem que rir pra não chorar, né? A gente já chorou tanto que agora a gente tem que rir, né? Fazer meme das desgraças, porque chorar, já chorou todos os rios, né? A Luciana: minha sogra narcisista está grávida. Tá difícil, meu marido ajuda ela em tudo. Aí falta coisa em casa. Meu Deus, como os homens são manipulados, né? Os filhos em geral são manipulados pela mãe narcisista. É incrível. Luciana, você tá linda. Obrigada, Luciana. A Alegria de Joy tá dizendo: a live de hoje me ajudou muito. Que bom, fico feliz. E aí, gente... Quando eu cheguei nessa relação com esse meu ex, né, com 15 anos, esse primo de 2º grau... Ai, gente... Aí eu fui entender o que era família, porque eu nunca tinha morado em outra casa, e eu fui morar na casa dele, né? E aí que eu fui entender o que era ter irmãos. Foi uma relação muito louca, muito... Não gosto nem de falar, gente. Foi uma relação abusiva. Mas eu aprendi um pouco do que era família, porque eu convivi com a família dele, né? Morei com a família dele. E aí eu comecei a ver coisas que tinham coisas erradas na minha família, né? Foi meu primeiro despertar ali. E a gente era adolescente, né? Ele tinha carro na época, eu tenho 38 anos, isso foi há
15 anos atrás, 23 anos atrás, era comum as pessoas não terem habilitação e andarem de carro, né? Não tinha lei seca, não tinha nada disso. Então ele tinha carro, a gente saía, ele sempre teve amizades com amigos mais velhos, e eu era muito madura, assim, era infantil, mas ao mesmo tempo, em algumas coisas, mas era muito madura para minha idade. Então, com 15 anos, a gente fazia programa de pessoas de 30 anos, a gente ia no bar da Rua da Lama, em Vitória, né? Uma rua onde tem vários barzinhos. E ali a gente bebia e se comportava como pessoas de 30, 35 anos. Os amigos dele eram muito pessoas bem bacanas. Então, eu comecei a ter vida, né? Apesar de ter vivido uma relação abusiva, eu comecei a ter vida. Então a gente ia para casa dos amigos dele, botava vinil do Black Sabbath, de Guns N' Roses, Metallica, né? E tomava cerveja e conversava, papeava sobre a vida. E ali foi tão diferente de tudo que eu vivia, que eu me apaixonei naquele tipo amor platônico, porque era tudo que eu não tinha. E ele, apesar dos chifres que eu levei, que não foram poucos, no começo, ele me tratava bem, né? Dizia que amava, a gente brigava, aí ele ia, comprava rosas e ia atrás de mim na escola, entregava rosas, ajoelhava nos pés, chorava pedindo perdão, enfim, aquelas coisas de relacionamento abusivo, né? E era tudo que eu não tinha, então eu fiquei 2 anos numa relação abusiva, recebendo o que eu nunca tinha recebido em casa, né? Migalhas de afeto. E a gente viajava, a gente acampava, juntava os amigos, muitas aventuras, né? Eu vivenciei muitas aventuras que normalmente meninas da minha idade jamais com 15 anos vivenciariam. Então a gente viajava, a gente ia muito para Matilde aqui no Espírito Santo. Tinha um amigo dele, colega de ensino médio, que os pais tinham um chalé, uma casa lá que é a região serrana aqui do Espírito Santo. A gente ia pra Cachoeira de Matilde, a gente se perdia na mata com a galera. Uma vez nós ficamos 5 horas perdidos na mata, desespero total. Enfim, né? Fomos atrás da linha do trem, porque pela linha do trem a gente ia conseguir chegar no centrinho da cidade para se salvar, senão a gente passaria a noite. Então, muitas aventuras. Esse amigo, infelizmente, morreu. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar do Líder Training ou do curso Silva. Tinha aqui no Espírito Santo, acho que não tem mais, só em São Paulo, do Arita. Todo mundo fez, eu não tinha feito ainda, ganhei, né, o curso, fiz regressão nessa época, ele me deu o curso, então eu fui até o útero e foi muito traumático para mim. Eu não via nada, eu só sentia dor e chorava muito, muita dor na coluna, muita dor, chorava, mas eu fiquei 2 semanas com febre, porque foram ativados gatilhos, e aí eu tive que fazer terapia na época, né? Muito irresponsável, eu diria. E aí esse colega dele de trabalho, onde os pais tinham essa casa, no curso tem uma coisa assim de, você pode tudo, né? Você passa, quem é tímido passa a ter autoconfiança. Estávamos explorando uma cachoeira lá em Ana Carolina, que fica depois de Matilde. Tudo interior, gente. Tudo cachoeira, mata. Os adultos, né, tinham levado coisas para fazer churrasco numa prainha. E nós, né, jovens, adolescentes, fomos explorar o local e só tinha um adulto, né? Éramos 19, mais ou menos, pessoas no total. E aí fomos explorar, fomos entrando na mata, cada vez mais fechando. Chegou num ponto que não tinha mais como ir à frente, já estava meio que escuro por conta da mata. E esse amigo dele, 19 anos, gente, ele se pendurou num cipó. E aí ele tem um grito de guerra nesse curso, que agora eu não lembro. Eu sou Silva, se eu não me engano. Eu sou Silva! Se jogou e tal, tava explorando, porque ele era muito tímido e retraído. Depois do curso ele passou a ser um desbravador. E aí uma menina de 13 anos que estava com a gente se machucou. Quando a gente olhou para ela, olhou de volta, o rapaz não estava mais lá. Tava um céu, gente, limpo, azul. Do nada começou a chover.
do nada. E notamos que o rapaz tinha sumido. Ficamos 2 horas na mata procurando. Até que o adulto que estava conosco falou: Virgínia, você vai voltar sozinha. 40 minutos de mata pelo rio. Volta a Virgínia sozinha para dar a notícia para os pais que o menino tinha sumido. Meu Deus, gente, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Voltar sozinha, porque eu era extremamente medrosa, traumatizada, e contar para essa mãe. E aí, quando eu contei, ela entrou dentro do rio, socando a água assim do rio e dizendo: eu sonhei, eu sonhei. Ele caiu num buraco e um toco batia na cabeça dele. E aí foi acionado o bombeiro e não podia ir porque já estava chovendo muito, era um local bem distante e isso era um sábado. No domingo cedo os bombeiros foram, represaram o rio e realmente o rapaz tinha morrido. Estava em um buraco que é um sumidouro, né, que você vai e sai água em outro lugar. E o toco foi o bombeiro, ele enfiou uma madeira de 2 metros para ver se encontrava algum sumidouro. E encontrou ele. Aí o mergulhador desceu, tirou o corpo dele. Foi muito traumático para mim isso, muito traumático. Eu fiquei anos sem entrar no rio, anos. Porque a gente viu o corpo dele, velório, aquilo tudo. Enfim, eu vivenciei, nesses 2 anos com ele, eu vivenciei muita coisa, gente. Muita coisa que uma pessoa, uma adolescente da minha idade, jamais, eu acho que... Enfim, vivenciei muita coisa, de relacionamento abusivo, a muitas aventuras, e a gente ia pra uma cabana que tinha na cidade, na praia, que tinha shows de rock gratuitos, né? Era uma cabana mesmo, na areia da praia, né? Eu não lembro o nome, não sei se era cabana mesmo, na Barra do Jucu, em Vila Velha, né? Que era onde a gente morava. E lá a gente, Dead Fish, né, nem tinha carreira ainda, Dead Fish tocava lá, era uma cabana de tipo de surfistas, né, com vários pôsteres, e enfim, vivenciei muita coisa, saí desse relacionamento abusivo. Nesses 2 anos, nós dois queríamos ser pais, durante 2 anos, gente, eu tentei engravidar e não conseguia, eu achava que eu era estéril, ou ele. No entanto, quase 1 ano depois que nós terminamos, eu tive a minha filha, nesse segundo relacionamento, né? E ele também logo depois foi pai, né? Então era do destino mesmo a gente não ter tido filhos, e ainda bem que não tivemos, né? Enfim, saí dessa relação abusiva, tava super mal. Resolvi, minha mãe ia pro interior, pra casa de uns parentes. Ah, vamos. Eu, na minha inocência de 17 anos, né? Tudo que ela falava, eu, né, ia, né? Eu fui pra essa casa desses parentes. E lá eles falaram: ah, Virgínia, tem um casamento hoje pra ir, os primos, né? Vamos. É lá em Ana Carolina, que é justamente nesse local, nesse vilarejo onde esse rapaz tinha morrido, que eu comentei antes. Fomos e eu tava muito mal, porque eu tinha apanhado, né? Em relacionamento abusivo, 17 anos, eu não tinha com quem conversar. A minha mãe sempre me incentivou a continuar naquela relação, porque ela tava me descartando, né? Chegou lá, gente, eu bebi tanto. Eu que só queria... Eu queria morrer aquele dia. Queria. Pra mim, a vida não tinha o menor sentido. Uma família meio estranha, eu não sabia o que os meus pais eram. Um relacionamento abusivo. A vida totalmente sem sentido. Eu queria morrer. Eu comecei a beber na intenção de morrer. Eu falei: eu quero morrer. E aí eu bebi cachaça, cerveja. Bebi. E aí o último momento que eu lembro, eu fui no banheiro e depois eu já acordei já na casa deles. E aí eles me contaram que eu entrei em coma alcoólico, gente. Com 17 anos, eu entrei em coma alcoólico. E eu fui encontrada caída no estacionamento da igreja onde foi o casamento. Algumas pessoas viram, e um conversa com o outro, até que os primos me viram, me levaram para casa. E aí eu acordei já em pé, com eles me carregando, cambaleando, e eles me entregando para minha mãe. E aí ela disse assim: é bebida? Joga no chão.
Aí eles, mas tem que levar ela pro hospital, ela desmaiou. Joga pro chão, porque ela é igual o pai dela. Meu pai era alcoólatra. Interior no Espírito Santo, inverno, um frio, um frio. E eu passei a noite jogada no chão. No chão, gente, no chão. Eu nem sei, porque eu tava meio apagada, devo ter sido jogada no chão, porque eu acordei, eu ainda estava no chão, no outro dia, e passei o dia inteiro muito mal. Eu não tinha força para vomitar, eu vomitava, tava vomitando já o líquido da bilis, da vesícula, sei lá. Não tinha mais, implorando para ser levada para o hospital. Ela não levou. Meu tio que estava de carro falando, fulana, vamos levá-la no hospital. Ela não. Tinha camomila, né, roça, né, um monte de chá, as primas, né, as mães das minhas primas falando, os parentes, faz um chazinho para ela. Ela não. Ela tem que aprender. E eu fiquei ali. Eu lembro que eu fazia tanta força para vomitar, eu me segurava num pé de mangueira que tinha lá fora, e eu só queria morrer. E eu falava, se Deus existe de verdade, por que eu não morro? Eu já pedi tanto para morrer, por que você não me escuta, Deus? Se você existe, por que eu não morro? Eu segurada com aquele pé de mangueira, e aí rodava tudo, porque eu não tinha mais força para vomitar. Por fim, umas 2 horas da tarde, depois de ter vomitado, passando mal, eu falei, eu vou tomar um caldo de feijão. Aí depois do caldinho de feijão, que eu fui lá e tomei, eu melhorei. Aí fui lavar a roupa, que tava toda vomitada, e fui pedir desculpa para as pessoas que me carregaram, os primos e primas. Depois disso, gente, as coisas ficaram piores. Muito piores. Era muito visível que ela não me queria mais por perto. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu falei, eu tenho que sair de casa. Como? Estagiando. Consegui meu primeiro estágio. Só que eu recebia R$150, que era o valor de estágio da época, né? 150 não, R$130. E tá na minha carteira de trabalho. E lá eu estagiei em um hospital. Eu conheci o pai da minha filha mais velha, que hoje tem 20 anos. E logo depois que a gente se conheceu, eu engravidei, fui morar com ele. Não deu certo, é outra história. É outra história, não deu certo. E eu tentava voltar para casa. E minha mãe dizia, não, você casou, não vai voltar para casa coisa nenhuma. E aí, eu grávida, de 7 meses e meio, nós fomos num churrasco. E ele ficou bêbado. E nós estávamos de bicicleta. E ele me obrigou a subir na bicicleta grávida com ele bêbado. E eu quase caí da bicicleta grávida. E eu desci da bicicleta muito brava e falei, eu não subo mais na bicicleta. Se você me forçar, eu vou chamar a polícia. E aí, como eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, porque a minha mãe me convenceu, quando eu estava grávida, a pedir demissão do trabalho. Ela me convenceu. Falou que eu não iria aguentar trabalhar e estagiar, então eu pedi demissão. O hospital onde eu trabalhava, a minha supervisora falou assim, Virgínia, você está grávida, a gente vai te contratar. Você fazendo 18 anos, a gente te contrata. E minha mãe me convenceu a não trabalhar. Então eu não tinha dinheiro, eu dependia desse ex, né? E aí nós atravessamos a cidade a pé. Ele bêbado, empurrando a bicicleta. E eu na frente, grávida, com 17 anos. Chorando. Passando por lugares super perigosos, escuros. E aí no meio do caminho, gente, eu ajoelhei. E falei, Deus, por que você não me mata? Eu só quero dormir e não acordar mais. Por que eu tô viva ainda? Por quê? Porque hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo por que eu tô viva ainda. Por quê? No meio na rua, eram acho que 1h da madrugada, eu não lembro. E aí passaram umas senhoras, voltando da vigília da igreja Assembleia de Deus. Elas me viram ajoelhada, viram que eu estava grávida. E elas pensaram que eu estava passando mal, né? Pensavam que eu estava passando mal. E elas... Oi, moça, você tá bem? Tudo bem com você? Você tá passando mal? Você quer ir para o hospital?
E eu, não, eu só quero morrer. E aí elas, a gente pode orar por você? Você quer que a gente leve em casa? E aí eu falei, não, mas pode orar por mim? Tipo, eu pensei, o que vai adiantar orar por mim, né? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada, minha vida é uma merda e vai continuar uma merda. E eu não consigo, não tinha coragem de me matar, apesar de já ter tentado suicídio antes dessa época e ter desistido. Essas senhoras oraram por mim. E depois ele apareceu, né, atrás, né, bêbado, vambora! E elas, minha filha, vai, senão ele vai te bater. Mas ele nunca me bateu, né? Mas elas achavam que ele ia me bater. Vai, minha filha, pra você não apanhar. E aí eu fui pra casa, né, continuei caminhando até chegar em casa. E um tempo depois eu tentei suicídio de novo, grávida. Grávida, eu sentei na janela pra me jogar. E eu pensei, não vai ser justo com a minha filha. E aí eu desisti. Um ano depois que minha filha nasceu, eu me separei. Nesse dia, gente, que eu atravessei a cidade grávida, que essas senhoras oraram por mim, eu liguei pra minha mãe. Eu contei pra ela. Falei, mãe, tá acontecendo isso. Eu tô com medo, eu tô sozinha. As ruas estão desertas. Eu preciso de um lugar pra dormir. É muito longe pra eu andar a pé grávida. É perigoso, ele tá bêbado. Me ajuda. Ela falou assim, você não é mais problema meu. Eu tava perto da casa da minha mãe. Tava 15 minutos a pé da casa da minha mãe. Eu liguei de um orelhão e pedi socorro. Ela falou assim, não, você não volta pra casa. Ninguém mandou você casar. Homem é assim mesmo, homem bebe. Você vai ter que aguentar. Porque ninguém mandou você engravidar e casar. Quando ela disse isso, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha ninguém. Que eu era sozinha, com 17 anos e grávida. E aí fui na escuridão, enfim, ajoelhei no chão e chegaram essas senhoras e me acolheram. Depois disso, gente, que eu não desisti da vida, com 8 meses e meio de gravidez nessa época, as moças da Testemunho de Jeová começaram a me visitar. E foi quando eu tive contato com Deus nessa época. Eu sou muito grata às pessoas que vão de porta a porta levar uma mensagem de conforto. E foi graças a ela e graças a elas e a Deus que eu não tentei suicídio novamente nessa época. Depois a minha filha nasceu com vários problemas de saúde e a minha adolescência nessa época dos 18 aos 19 anos foi em hospital. Eu não ficava em casa, era uma semana em casa e 2 no hospital, com a minha filha hospitalizada. E ela quase morreu com 1 ano e meio. Ela ficou alguns dias na UTI, entre a vida e a morte. E ela teve bronquiopneumonia grave. E foi quando eu conheci Jesus Cristo, gente. Porque eu não tinha quem recorrer, minha família não era normal. Eu não tive sucesso em nenhum relacionamento. Eu não entendia a minha história. Eu só queria morrer. E aí eu fui mãe. E aí a minha filha quase morreu. E aí eu falei, Deus, eu já pedi tanto pra morrer e você nunca me matou. Agora eu tô pedindo pela minha filha. Salva a minha filha. Se você salvar a minha filha, se o Senhor salvar a minha filha, mas eu ainda chamava Deus de você, porque eu não tinha nenhuma intimidade com Deus, eu vou acreditar que você existe. E aí minha filha foi salva e nunca mais ficou doente, gente, nunca mais. Minha filha vivia com bronquite, vivia em pronto-socorro, vivia internada. Eu tenho uma pasta dessa grossura de exames de sangue que a minha filha fazia porque ela vivia internada. Quando ela estava na UTI, não tinha mais veia para pegar nela. Com 1 aninho e meio, não tinha veia da mão, do braço, da perna, do pé. Minha filha nunca mais ficou doente, graças a Deus. Graças a Deus. Dali eu me encontrei com o Evangelho, me encontrei com Cristo, fui acolhida pela igreja, que meu pastor de batismo e sua esposa foram pessoas que me ajudaram muito. E com 20 anos, eu cheguei à psicoterapia,
cheguei ao meu psiquiatra, que não é mais, né, que eu recebi alta já há mais de 10 anos, Dr. Ulisses, através do CAPS. Quem não acredita em CAPS, CAPS ajuda, gente, CAPS ajuda. Então, com o Dr. Ulisses, ele passou a me medicar, eu deixei de tentar suicídio e, graças a Deus, ele, a doutora Luzi, que é psicanalista, uma grande inspiração para mim. Foram meus anjos da guarda, gente. Foram meus anjos da guarda. Eu sou muito grata a eles, muito mesmo. Tive a oportunidade de reencontrar o Dr. Ulisses na cidade que hoje estou. Ele veio dar um curso na Segunda Igreja Batista daqui e eu pude reencontrá-lo. Dr. Ulisses e a Luzi me acompanharam durante muitos anos e eu não me matei por conta deles. E também, né, graças a Deus, né. Mas minha adolescência foi assim. Eu era uma adolescente muito agressiva. Eu brigava na escola, eu saía na porrada com as meninas, me metia em confusão. Passei por muito assédio moral em trabalho. Apanhei no trabalho de ter que fazer corpo de delito, exame de corpo de delito. Enfim, essa foi minha história aí da adolescência. Enquanto tudo isso acontecia, a minha mãe se vitimizava por aí, na casa dos parentes. Então eu era a ovelha negra da família, eu era problemática, eu era a doida da família. Eu saía muito, né? Era muito de balada, de festa, era fuga, né? Uma vida promíscua, de balada, de rock. Nunca usei nenhuma droga, porque eu achava que eu ia morrer se eu usasse alguma droga, né? Então eu tinha muito medo. E como eu cresci junto com os meninos do tráfico, eu vi muita gente morrer. Até meninos que eu namorei, né? Morria com bala na cabeça. Então eu via que os colegas de classe que usavam drogas, eu tinha muito medo de, sei lá, usar cocaína e ficar louca, acontecer alguma coisa no meu cérebro. Então eu não usava, né? Eu só realmente bebia. Então eu era muito de balada, muito de festa, não escondia isso de ninguém, mas por conta de ter todos esses problemas relacionados à depressão, a suicídio, eu era a doida da família, né? Era o bode expiatório. As minhas tias falavam, não vai com a Virgínia, é um mau exemplo. Porque eu ficava com vários meninos, vários rapazes, e não tava nem aí. Eu não tinha nada o que perder. Eu não tinha nada, eu não tinha sentido de vida. Eu não tinha quem me ensinasse o que era certo e errado. Eu cresci sendo despejada, né? Então, a vida não tinha sentido pra mim na adolescência. Então, eu saía pra rock. Teve uma época que eu andei com o pessoal do metal. Logo depois desse relacionamento abusivo, esse primeiro relacionamento abusivo, eu ia me juntava com a galera do punk rock. Tinha ainda o restante de movimento anarquista dos anos 90 e 80, né? Ano de 2000, por aí ainda tinha, né? Então eu andava de preto, pintava os olhos de preto, andava com a galera do punk rock, ia para esses encontros de punk rock, tomava cachaça, entrava naquele negócio de empurra-empurra do rock, sabe como? Que tem o rock e as bandas de punk rock comendo no punk rock. Eu entrava lá, e aí quando tinha no final, né, desses encontros de punk rock, tinha luta de corrente. Já ouviram falar isso? 2 caras loucão com aqueles moicanos do punk rock, eles brigavam de corrente, né? Aí começava as brigas de corrente, aí eu ia embora, porque eu achava muito bizarro as brigas de corrente. Mas enquanto eu tava lá balançando, batendo o cabelo, né? Balançando a cabeça, tomando cachaça, vodka, era luxo, né? Não era todo mundo que tinha vodka, né? Era cachaça mesmo. Às vezes cerveja, cachaça com Fanta, né? Era isso. Eu lembro uma vez com 17 anos que eu fiquei 3 dias fora de casa e minha mãe, né, chamou a polícia. Fiquei 3 dias fora de casa. Eu fui para uma outra cidade, a cidade da Serra, que tem aqui a Grande Vitória, Vitória, e tem Vila Velha, tem Cariacica e tem Serra. Serra fica depois de Vitória. E aí eu fui para Vitória, fiquei na casa dos meninos do punk rock da Serra, né?
fui pra serra, nós ficamos 3 dias fazendo luau na praia, sem dinheiro, né? Adolescente, sem dinheiro, tomando cachaça, tocando violão, fazendo fogueira na praia, dormindo na barraca, essas coisas da galera, né? Da época do punk rock. Liguei do orelhão no terceiro dia, falando: Ó, mãe, tô aqui em Jacaraípe. Eu lembro da praia que eu estava. Jacaraípe, tô aqui em Jacaraípe. Ah, tá. Na época da história da cadeira, e na cadeira eu já não era mais adolescente, né? Eu tinha 22 anos, quando ela me deu uma surra de cadeira, que até hoje eu não sei o motivo, que ela reconta rindo. Ela quebrou uma cadeira de ferro em mim, fiquei toda machucada. Eu fiquei 5 dias fora de casa. Fui acolhida por uma igreja também lá na Serra, né? Uma igreja. Hoje o rapaz que me acolheu, ele é pastor, inclusive, né? Eu fui acolhida pela igreja, fiquei 5 dias na casa de uma pessoa da igreja, uma moça da igreja. Ela nunca foi na polícia também. Fiquei 5 dias fora de casa. Polícia, nada. Era descarte, né, gente? Eu sempre fui descartada e eu não enxergava que eu não era bem-vinda. Não enxergava. Alguns anos antes do Contato Zero, já morando aqui, já casada, né? Acho que uns 2 anos antes do Contato Zero, estava eu e minha mãe na feira, né? E aí um homem vendendo tempero, né? Brincou assim: olha, o tempero amarra marido, né? Tempero. Ô, dona Maria, vem aqui, pega o tempero amarra marido, né? Compra o tempero amarra marido. Aí eu achei engraçado, né? Ri, ele, você riu, tá querendo tempero, empurra marido. Aí eu falei: não, não. Aí minha mãe foi e falou assim com ele: Deus que me livre pra voltar a morar comigo. Aí o homem olhou assustado e eu só me dei conta do que ela falou, porque eu já estava tão acostumada a ouvir essas coisas e não perceber, que o homem ficou sem graça. Aí o homem ficou sem graça, eu olhando pro homem, que eu me dei conta. Aí eu: por que minha mãe disse isso? Deus que me livre. Estranho, né? Mas não me toquei que era porque ela não gostava de mim, né? Que me odiava. Então tem muita coisa que a gente só cai a ficha depois, né, gente? Só cai a ficha depois. É muita coisa que a ficha só cai depois. Sempre fui descartada. E ao mesmo tempo que ela me descartava, tentava me descartar, me jogando pra cima e pra baixo, ela comprava presente. Ela pagava carteira de habilitação, ela me comprava um secador de cabelo, pra todo mundo saber. Ai, tô pagando carteira de habilitação pra Virgínia. Ai, comprei um secador novo pra Virgínia. E as pessoas: olha, sua mãe te ama. Ela só tem um jeito estranho de amar. Não é isso que a gente escuta? É isso que a gente escuta, né, meus amores? É isso que a gente escuta. A Adriana tá perguntando se sou filha única da mãe. Sim, materna só tem eu. Ela conta que sofreu um aborto aos 25 anos no parto. A menina que ia nascer, nasceu morta. Não sei se é verdade, porque não dá pra acreditar no que elas falam, mas segundo ela, era de um ex que tinha dinheiro, que era topzera, era um juiz, inclusive. Acredito que possa ter sido verdade, porque poderia ter sido golpe da barriga, né? Aí ela me teve aos 40 com meu pai, golpe da barriga também. A Thalia tá dizendo que logo após que me expulsou aconteceu isso também. A dona de casa, ponto simples, está dizendo que a psicóloga que alertou sobre o narcisismo materno. Uma vez fui defender minha mãe e ela me deu um tapa no rosto, olha, gente, e falou pra eu calar a boca e não me meter, exatamente o que a minha falou. Cala a boca e não se mete, isso não é da sua conta. Como pode? Sabe por quê, ô Débora? É porque as brigas, normalmente elas têm culpa. Aí elas ficam com raiva, sua tonta, né? Elas querem dizer isso: sua tonta, não tá vendo que eu que faço as coisas erradas, você é tão tapada que vem me defender. Elas ficam com raiva da gente, de nós defendermos elas. A Thalia tá falando que vai fazer terapia, muito bem. Gigi tá aqui, um beijo, Gigi. Thalia foi expulsa de casa 2 vezes. Vamos ver aqui.
Deixa eu ver se tem mais comentários pra cima. Pelo Instagram, gente, é meio ruinzinho, né, de ler os comentários. Às vezes passo direto, tá? Se tiver pergunta e eu não tiver respondido, pergunte novamente, porque pelo Instagram é uma meleca. Sim, sou filha única materna, por parte de pai tenho irmãos do primeiro casamento do meu pai. Seus parentes te seguem, Virgínia? Já te criticaram? Jéssica? Não. Parentes próximos, né? Esse primo, né, que entrou aí, ele é parente de terceiro grau. Não me seguem. Eu tinha algumas primas nas minhas redes sociais, mas eu bloqueei. Porque eu, tirando a cortina, né, da traumatização, quando você é traumatizado, você é abusado por todo mundo e você não percebe, eu identifiquei que eram pessoas abusivas que sempre agiram com maldade, essas primas, comigo. Então eu bloqueei elas. E se falam mal de mim, eu nem sei, porque nem tenho contato mais. Eu nunca fui apegada à minha família, não. Da parte do meu pai e meus irmãos, como eu já falei anteriormente, boa parte são psicopatas, então não tem contato. Da parte da minha mãe, eu tenho vários tios, né, vários que ainda estão vivos, alguns já morreram, outros estão vivos, mas eu não tenho contato, porque nunca fui próxima deles, não, e nunca gostei. Sempre ia empurrada pela minha mãe, e ela era assim, ela fazia campanha difamatória, aí ela me arrastava para casa dos tios aonde ela tinha feito campanha difamatória. Então esse era o prazer dela, ir na casa dos outros e depois me levar para as pessoas me olharem como se eu fosse louca, como se eu fosse perversa. Esse era o prazer dela. Então eu não tinha muito contato, não. E depois que eu olhei para minha história, eu vi muita coisa errada também dos meus tios. É muita sujeira. É muita coisa errada. Tenho apenas um tio que eu considero empata e a esposa dele. Mas eu não tenho contato porque eu sei que são manipulados pela minha mãe, então eu não tenho contato. Uma tia minha já me procurou. Irmã, esposa do meu tio. Logo depois do contato zero, que a minha mãe se fez doente, né? Ela ligou falando, olha, seu tio fala pra você ir no hospital. Ficar com ela. Eu falei, não é responsabilidade minha. Você é filha única. Eu falei, me processe. Mas se me processar, saiba que vocês vão ser processados de volta, porque todo mundo sabe o que meu pai fazia e o que minha mãe fazia, e todo mundo fingia que não sabia. Vocês sabem que minha mãe não é normal. Todos vocês sabem. Mas vocês têm contato porque têm pena dela. Todo mundo sabia o que acontecia comigo. Por que vocês não me salvaram? Tia, por que você nunca me salvou? Ai, Virgínia, eu preciso desligar. E nunca mais me ligou, né, meu amor? Nunca mais ligou, não é mesmo? Falei, me processa que eu vou processar de volta. E vai sobrar para todo mundo. Porque eu sei de coisas da família, do arco da velha. Vai sobrar para todo mundo. Nunca ninguém me encheu o saco. Nunca. Também eu sempre fui desse jeito que vocês me conhecem. Sempre fui de falar sem papas na língua mesmo. Nunca fui de mandar indireta, nunca fui de fofocar da vida dos outros. Se eu não gostava de algo, eu falava. Muita coisa eu fui manipulada, né? Que a gente é manipulado, traumatizado para ser bobo. Mas muita coisa eu respondia também. Então, as pessoas não se metiam na minha vida. Porque eu sempre fui... Como eu era o bode expiatório, eu ligava o dane-se. E se a família tava falando, dane-se. E se alguém falava, Virgínia, eu respondia, o que você tem a ver com isso? Primo, pra quem fosse, eu nunca deixei ninguém se meter na minha vida. Nunca deixei. Então, as pessoas, a minha família sabe que eu sou assim. E sabe que se metesse, que iria levar, que eu iria responder, falando, vai cuidar da sua vida. Então, nunca ninguém me questionou por isso. Eu sempre tive essa postura. A Adriana tá dizendo que tem 49 anos e descobriu há poucos meses. Recente mesmo, hein? A Grace, minha mãe, eu com 13 anos, me empurrou para um alcoólatra. Beberem, graças a Deus, não deixou. Casei com um homem maravilhoso. Elas empurram, elas descartam. Principalmente as que são psicopatas, porque minha mãe não é só narcisista, né? Não é. Ou ela é narcisista maligna, ou ela é psicopata. Eu ainda tenho dúvidas, gente, ainda tenho. Mas ela não é só narcisista. Ou ela é narcisista maligna, ou ela é psicopata. E todo psicopata é narcisista, né?
A Janaína tá dizendo, eu e meu marido estamos fazendo curso, são 7 anos aguentando minha sogra. Que bom, Janaína, façam mesmo, aproveitem os conteúdos. Eu fico feliz quando eu ouço que um homem tá fazendo curso, porque os homens são mais fechados, né? Eles tendem a não conversarem, a não se informarem. Que bom, Janaína, sigam firme. O curso você também vai aprender a colocar bordas e limites para essa sogra, né? E ele vai se curar emocionalmente e vai também aprender a botar bordas e limites nessa relação. Lilian tá aqui, um beijo, Lilian. Contato zero. A Fernanda tá perguntando se ele abusava de você. Já contei essa história no canal, gente. Coloque na busca do canal a palavra história. O título é Minha História de Superação. Vocês vão achar esse vídeo, eu conto tudo lá pra vocês. Não gosto de ficar redizendo. Não, como é que fala? Não gosto de ficar contando isso, gente. Não gosto. É algo que mexe muito comigo. Então eu evito falar. Falei uma vez e tá lá. Antonieta, ei Antonieta querida, você é capixaba? Sou capixaba da Gema, nasci em Vitória. Relacionamentos abusivos, né? Eu tô vendo o povo aqui comentar. Meu Deus. Enquanto estou vendo aqui os comentários, gente, aproveite o cupom de desconto da Black Friday, tá? 25% de desconto. O nome do cupom é Black25, tá? Aproveitem. A alegria de Joy. É incrível como a gente passa por tantos traumas, mesmo que não tenha a ver com a mãe narcisista, sim. Somos retraumatizados, infelizmente. A sociedade é perversa, os perversos estão em todas as partes. E nós tendemos a cair em relacionamentos abusivos, né? A dona de casa Ponto Simples está dizendo, eu recebia R$100 também no meu primeiro estágio, porque eu tinha que trabalhar. Ela não me aceitava em casa parada. A minha não me cobrava trabalhar. Ela me convencia a sair dos empregos para depender dela, eu acho, né? Não sei o que passa naquela cabeça. Ou pra tipo, na Narciolândia, ela ficasse como superior, né? E eu nunca ter emprego, nem nada. Vamos ver aqui. O pessoal que tá dando selinho, muito obrigada. Obrigada por me apoiar, muito obrigada. Tô aqui no Instagram, para quem for ver no YouTube. Primeiro passou aqui no Instagram. Mistura Feminina tá dizendo, Deus tem propósito na vida de nós sobreviventes. Com certeza, com certeza. Só depois entendemos o nosso propósito de vida. Thalia tá perguntando se eu moro em Vitória. Não moro em Vitória. A minha ficha demorou muito para cair. Demora, né, gente? Para todo mundo. Normalmente os bodes descobrem primeiro que os dourados, sabia, gente? A minha mãe ontem abordou meu filho, ontem na padaria, ao voltar da escola. Ele tem 8 anos de idade. Minha mãe fez isso no contato zero com a minha filha. No contato zero, a minha filha mais velha, que hoje tem 20 anos, tinha 15 ou 16 anos. E ela ficava nas esquinas esperando para cometer o crime, porque o que elas fazem é crime de alienação parental.
quase que ela engolfa a minha filha, tá, gente? E ela falava pra minha filha que eu era louca. Olha, meu Deus, eu conto isso na playlist Educação Parental. Lá eu conto tudo, como que a mãe narcisista, ela tenta roubar os filhos, né, os netos, né, os filhos das filhas. Conto minha experiência lá, que foi um grande trauma pra mim depois do contato zero. Tudo que ela fez pra roubar a minha filha, gente. Eu conto só lá porque realmente são dores que trabalhei e ainda trabalho em terapia, gente. Roubar os filhos é algo muito grave, traumatiza qualquer mãe que ama de fato seus filhos. Por que as pessoas falam que somos dramáticos quando falamos da nossa história? Ah, Omara, normalmente as pessoas que falam isso são pessoas que não querem olhar para suas histórias e verem que suas mães e seus pais são perversos também. Porque se eu olho para sua história e vejo que você sofreu, Mara, eu falo, puxa, é mesmo, que maldade, hein? Aí eu tenho que dizer para mim mesma que a minha mãe também cometeu atos cruéis. A educação é baseada na violência no Brasil, né? Na sociedade em geral. Os pais tratam os filhos de forma violenta. Então, quando eu reconheço que você está sofrendo e que o que sua mãe fez é errado, eu tenho que reconhecer que a minha mãe fez errado. E as pessoas não querem olhar para essa verdade. Não querem. Bem, é isso, queridos. Um beijo pra vocês. A Mai tá perguntando por que elas se vitimizam tanto a ponto de acharem que elas são as coitadas e nós somos ruins. Faz parte do show, né? Do show delas, da novela delas, né? Faz parte, faz parte. Né? Elas têm que ser as vítimas da história e as pessoas acreditam. Afinal, só tem mãe boa, né? Ou a mãe é louca que mata o filho, ou a mãe é boa. Não tem mãe ruim que vai matando os filhos na alma, né? Por isso, queridos, um abraço para vocês. Até o nosso próximo Demaquila e Fala. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês, com a minha história. Querem que eu fale de algum tema específico no Demaquila e Fala? Comente, deixem nos comentários. E em breve nos encontramos nesse quadro aqui, que é um bate-papo de mana de alma para manos de alma. Não se esqueça do cupom de desconto. E não se esqueça de fazer a aula gratuita em Empodere-se. Eu vou deixar o link na bio para quem está no Instagram e nos comentários para quem vai ver no YouTube, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.